Bruna Barbosa, repórter da Rádio Bandeirantes, falando sobre sonegação no mercado de combustíveis. O que você conta para o nosso ouvinte, Bruna? Bom dia. Thaís, ótimo dia para você, para o Edu, para todos que nos acompanham. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que o mercado irregular de combustíveis pode causar um prejuízo de 26 bilhões de reais em 2021 ao Brasil. Somente aqui em São Paulo, a perda tributária no setor provocou um rombo de 2 bilhões no ano passado. Os criminosos têm um cardápio com inúmeras possibilidades de sonegação. Adulteração do combustível, venda sem nota fiscal ou fictícia entre os estados e desvio de finalidade nas importações e exportações. No maior estado do país, chama a atenção da Secretaria da Fazenda a atuação da Copap, que é uma formuladora de combustíveis sediada no Mato Grosso do Sul, com filial em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. A empresa tem autorização da Agência Nacional do Petróleo para produzir combustível a partir de derivados de petróleo já prontos, o que é diferente de uma refinaria que usa o petróleo como matéria-prima. A Rádio Bandeirantes apurou que essa empresa importa por meio de uma trading a gasolina A, que é aquela gasolina que não possui etanol, como se fosse nafta. E a nafta, Thaís e Edu, tem imposto 3 vezes menor. O combustível vem dos Estados Unidos, entra aqui no Brasil pelo Porto de Paranaguá, no Paraná, com destino a Tocantins, onde o ICMS é de 1%. Aqui em São Paulo, a alíquota é de 25%. A partir disso, a Copap, segundo a nossa apuração, faz alguns ajustes na composição química da nafta, adiciona o etanol, portanto, e deixa o produto com características da gasolina vendida aqui em postos, que é a gasolina do tipo C. Como resultado, ao lado de uma distribuidora, ela tem uma margem de lucro 20 vezes maior do que as concorrentes, com uma economia de cerca de R$ 1,50 por litro. Somente no primeiro trimestre desse ano, a Copap vendeu mais combustível do que em todo o ano passado. Foram 455 milhões de litros contra 438 em 2020. Agora, em maio, uma fiscalização da Secretaria da Fazenda Paulista, com apoio do estado de Goiás, apreendeu 8 caminhões da empresa por falta de recolhimento de ICMS. A Copap foi autuada, reconheceu o não pagamento de 400 milhões de reais de imposto estadual, e essa é uma prática comum entre os devedores contumazes, que são aqueles que operam legalmente por algum período, mas começam a sonegar imposto, acumulam os débitos e depois recorrem do valor pela justiça. Ontem, inclusive, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo cassou uma liminar que impediu uma fiscalização mais severa da Copap por um regime especial de controle da Secretaria da Fazenda. Então, agora, esses agentes vão poder acompanhar o cumprimento das obrigações fiscais da empresa, ou ao menos tentar. A Copap pleiteia junto ao governo paulista o parcelamento da dívida em 60 meses, o que, claro, somente fortalece uma concorrência desleal com o setor. Segundo o diretor de Atendimento, Gestão e Conformidade da Cefaz, Marcelo Iassuda, a Secretaria da Fazenda ainda não bateu o martelo em relação a uma decisão sobre a Copap. Esse caso, ele prescinde ainda, ele necessita, né, de informações para embasar uma decisão que seja segura, né? A gente está, entendeu, num estado, entendeu, que a gente ainda está, vamos dizer, instruindo essas informações para poder subsidiar, entendeu, a decisão da autoridade responsável. Especialistas do setor apontam que uma das saídas para diminuir a sonegação de impostos no setor de combustíveis é uma simplificação tributária. Então, uma mesma alíquota de ICMS em todos os estados do país. Um projeto de lei para alterar essa cobrança, enviado pelo governo Bolsonaro à Câmara dos Deputados, deve ser votado já nos próximos dias. Na avaliação do diretor do Instituto Combustível Legal, Carlo Facchio, as brechas tributárias na legislação brasileira dificultam a fiscalização. A gente tem ICMS por produto, ICMS por estado. A gente tem cálculo baseado em valor futuro, é o PMPF. A gente tem fundo de pobreza associado a um produto. Existem benefícios fiscais. Existem tantas situações que possibilitam você ter uma interpretação daquele cálculo. E somado a isso até, Bruna, existem os produtos similares, que a gente chama de afins, que fisicamente são muito parecidos. Então, muitas vezes, essas empresas se utilizam de brechas tributárias para importar um produto, ou até mesmo comprar de outro estado, tá? E com esse benefício fiscal por interpretação de um tributo,
inviabilizam qualquer tipo de fiscalização ou até mesmo de autuação. Cerca de 10% da gasolina produzida no país é comercializada sem nota fiscal ou sem os impostos recolhidos. Já no caso do etanol, que recolhe tributos de produtores e de distribuidores, o número é ainda maior, 40%. Nesse caso, se essas empresas cumprissem com as suas obrigações tributárias, o litro do diesel poderia custar 40 centavos a menos para os consumidores. E o imposto recolhido nesse caso para o governo, fazendo uma comparação aqui no período da pandemia, por exemplo, permitiria ao governo federal um auxílio mensal de R$200 para 6 milhões de famílias num período de 1 ano. Numa das liminares que proibia a fiscalização mais severa, a Copap negava fraudes e afirmava que vem sendo perseguida por um poderoso oligopólio dos combustíveis. Nós tentamos contato com a empresa nos últimos 2 dias, mas não tivemos sucesso, Thaís. Dar nome aos bois do jeito que fica... Não pagar imposto deliberadamente é corrupção. Às vezes a gente usa algumas palavras, as pessoas ficam mais assustadas com umas palavras do que com outras. E também criou-se no país, sensibilizadas. Eduardo, a falsa noção de que sonegação de imposto nem é tão ruim. É corrupção da grossa. Porque você tira dinheiro de hospital. Não é? Qual é a lógica? Por que a gente fica irritado com corrupto? Não é só porque o cara encheu os bolsos sem merecer. É porque ele tirou dinheiro de que iria para o bem comum. O que é, no fundo, se não a mesma coisa quando você sonega imposto? É exatamente o mesmo. O final é exatamente o mesmo. E o objetivo também é meter no bolso. Com um agravante aqui nesse caso, porque você infecciona o mercado e a concorrência. Porque, obviamente, quem paga todos os impostos acaba tendo um preço maior do que quem não paga. E quem não paga tem uma vantagem indevida na competição. E isso infecciona o mercado. Atrapalha a concorrência. Não permite que ela funcione em benefício de quem tem que funcionar, que é o fulano e a ciclana que no final vai comprar. Parar de achar que isso é bonitinho, que isso é desobediência civil. Não paga o imposto porque é injusto. Não interessa se é injusto. Se é injusto ou não, o caminho para discutir isso não é não pagando. Porque o não pagando, você não só se beneficia de maneira indevida, como atrapalha os demais, atrapalha a sociedade. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado.